Olá a todos, comunidade ferroviária entusiasta, profissional e amigos do canal. Sejam muito bem-vindos a bordo do primeiro vídeo da rúbrica Todos a Bordo do canal Boutiquimbo, dedicado a viajar no espaço e no tempo através da temática ferroviária. All aboard the night train. Era a lua que me amava na noite de pouca terra e me dizia então só para o vapor desta guerra, que assim como tu rolas como quem não quer parar, segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Imprevisivelmente, face ao planeado, esta rúbrica tem a sua introdução numa viagem realizada em tempos de pandemia, mais precisamente ao fim de 7 meses, durante os quais eu nunca usei qualquer que fosse um modo de transporte coletivo, pois trabalho localmente, junto da minha área de residência, e para além disso a bicicleta é o meu modo de deslocação ao longo de uma década e muito raramente dependo dos modos de transporte coletivo para deslocações essenciais, embora o ferroviário, quer nas vertentes de metro ligeiro ou de média e longa distância seja, ou pelo menos fosse, até ao período pré-pandémico, por mim regularmente eleito para viagens meramente de lazer. Mas infelizmente nos tempos que correm deixou de acontecer, quer por decisão minha, quer por recomendação do governo, se bem que os caminhos de ferro preservados e as excursões charter sejam uma exceção por não se tratarem de transporte essencial, não havendo a prioridade de maximizar espaço aos utentes que dependem da ferrovia para se deslocarem, que não é o meu caso, por norma. Estávamos no início da segunda quinzena de setembro, época por norma especialmente movimentada nas sociedades desenvolvidas, com o regresso às aulas e aos postos de trabalho, a restabelecerem o ritual. Embora estes últimos, sem grande expressão pelas razões que sabemos, pois o trabalho a partir de casa tem sido fortemente aconselhado pelo setor administrativo e os colaboradores têm aderido em massa desde o rebentar da primeira onda da pandemia e consequente introdução das medidas de confinamento social. Apesar de que o mais tarde levantamento das mesmas tenha justificado o regresso aos escritórios, fortemente encorajado em especial pelo governo britânico, mas não foi visto como prioridade para quem tem beneficiado de passar mais tempo junto da família e ter vindo a poupar centenas de libras em assinaturas semanais e mensais de passes sociais. Obviamente o setor dos transportes coletivos tem saído lesado com estas perdas extraordinárias a afetar ainda mais o atual panorama de baixíssima procura de transporte público. O mesmo que ao longo de meses tem sido ativamente de uso desaconselhado, sob medidas de incrementar o distanciamento social a bordo dos serviços. O que se traduz em cerca de 3/4 de bilhão de libras por mês disponibilizados pelo governo para operar serviços vazios. Situação bastante preocupante. Foi a minha vez de experienciar o novo normal de viajar na rede de transportes por força de um importantíssimo compromisso nessa segunda quinzena de setembro, que por coincidência foi agendado por razões semelhantes às que me levaram a fazer a última viagem, ainda no período pré-confinamento social. Talvez uma semana antes de tudo mudar para o que vivemos atualmente, e mal pensava que este surto de vírus, aparentemente como muitos outros que surgiram durante as mais recentes décadas, iria se tornar uma crise de saúde pública sem precedentes em mais de meio século. Parece mesmo um pesadelo do qual não se consegue acordar. Mas, continuando este diário de bordo, com cenário meio fantasma devido à forte ausência de passageiros, em meio de tarde de sexta-feira, período típico da semana, durante o qual se disputam a lugar sentado a bordo de um serviço, em pleno centro da cidade de Manchester, mas que no novo normal é simplesmente definido como um vazio e sentimento de desconfiança em não se aproximar nem ser aproximado pelo próximo de modo a manter distanciamento. É incrível mesmo. O interior dos veículos é preenchido de cartazes e sinalização vertical ou horizontal para informar os utentes das regras de uso de máscara e distanciamento social a seguir, que até já se sobrepõem, por exemplo, à proibição de fumar a bordo e nas plataformas do sistema de metro ligeiro. Quem diria? Até os cartazes de espetáculos em cena permanecem na esperança de retomarem as enchentes de público às plateias. Sejamos positivos. O destino da minha viagem foi a cidade de Nottingham, o principal município da região centro-este de Inglaterra, para a qual eu viajava pela primeira vez, mas que infelizmente ainda não seria desta por questões de lazer. Após ter efetuado a viagem de metro ligeiro até à estação ferroviária de embarque para o meu destino, lá o cenário não mudou muito. Estava tudo muitíssimo calmo. Parecia que se vivia um daqueles feriados anuais em que o
comércio encerra e os transportes públicos têm a oferta reduzida. Mas nesse dia, à semelhança do que se tornou o novo normal, os comboios circularam nos seus itinerários, embora ajustados de acordo com a baixa procura, mas ainda assim com a ocupação baixíssima comparada ao pré-pandemia. Já a bordo do serviço, que me levou direto de Manchester a Nottingham, que teve origem na cidade de Liverpool e destino Norwich, igual cenário com baixíssima lotação. E outro aspecto é o uso de máscara a bordo por parte de passageiros e tripulações. Uma visão diferente do ontem, na última vez que viajei, se bem que no início de março já houvessem rumores de que o país iria ser posto sob confinamento, mas eu estava longe de levar o assunto a sério e queria era mesmo gozar aquela viagem e planear a próxima em poucos dias. Mas foram necessários dias, muitos dias, semanas, meses, meio ano para voltar a fazer um dos meus hobbies favoritos, e eis que me encontrava a bordo, apesar de tudo, de máscara, tal como todos a bordo, ou pelo menos a maioria. No entanto, velhos e maus hábitos permanecem e até o chiclete mascado é deixado ao acaso como sinal de despreocupação pelo próximo. Mas cá estão os trabalhadores essenciais a desempenhar as suas funções de limpeza e recolha de lixo, que pesa ao membro do público que consome e larga ali mesmo com um contentor de lixo à distância de uns passos no caminho da saída do comboio, ainda no seu interior. O passageiro paga, o passageiro é rei e até tem direito a reclamar. O serviço onde eu viajava seguia com cerca de 15 minutos de atraso, mas isso pouco me importou, porque se esperei 7 meses para este momento tão precioso, um quarto de hora não iria de todo causar inconveniente a um compromisso que estava marcado para 2 horas mais tarde, embora eu tivesse feito questão de ir mais cedo para estar à vontade e descontrair durante a longa viagem ao longo da belíssima e montanhosa paisagem do Parque Nacional de Peak District, cruzado pela cénica linha ferroviária Hope Valley, atualmente a única ligação direta e funcional entre as cidades de Manchester e Sheffield por razões históricas, e que também serve de única alternativa às ligações à região centro-este de Inglaterra, dado o encerramento da linha Manchester-Buxton-Matlock and Midland Junction Railway, atualmente rota ecológica denominada Monsell Trail, que ocupa parte considerável da sua extensão encerrada na década de 1960, a era dos tão mal afamados cortes beaching. Quem sabe falarei num próximo vídeo um pouco mais desta então importantíssima rota nesta nova rúbrica. E eis que chego à estação ferroviária de Nottingham, cidade capital do condado de Nottinghamshire, berço da lenda Robin Hood, Robin dos Bosques. Nesta estação, por norma, os serviços em formação dupla, isto é, aqueles cuja composição é acrescentada, são divididos nas ligações Liverpool-Manchester-Norwich, à semelhança do serviço em que viajei, que não são o máximo comprimento, são compostos por 4 veículos, mas a partir de Nottingham somente seguem 2, com destino à região sudeste de Inglaterra, destino da metade líder do meu comboio. Nunca antes viajei para esta cidade e, pelo pouco que fiquei a conhecer nos arredores da estação, deu-me a ideia de que as medidas de confinamento e subsequente redução do expediente de muitos estabelecimentos comerciais não se alteram face à cidade de Manchester. É caso para me questionar quanto tempo terei de esperar para conhecer Nottingham como é no seu dia-a-dia, sem estas medidas que afetam em muito o turismo e a cultura de toda uma nação. Observando a estação, uma grandíssima surpresa, mesmo à hora e local certos, ao estilo passadeira vermelha de boas-vindas a um entusiasta do mundo ferroviário. Não merecia tanto, mas confesso que até me porto bem, modéstia à parte. Este é dos mais populares movimentos de mercadorias que visita a estação várias vezes por semana. O comboio dos produtos petrolíferos com destino a um terminal dedicado à distribuição dos mesmos na região metropolitana de Birmingham e que teve origem numa refinaria da região norte de Inglaterra. Se bem que esta se localiza na costa este, muito afastada de onde eu vivo, e daí ser uma raridade para mim um movimento desta natureza. Uma rápida paragem de substituição de maquinistas deu-me tempo de sobra para cruzar as plataformas por uma via superior e lá consegui o registro completo do vídeo que vocês podem ver. Por aí em diante, outros movimentos de capturas exclusivas nesta cidade longe de Manchester fizeram-me passar grande parte do tempo a ver passar comboios, antes e após o compromisso. Não conhecia a cidade, ao contrário do que gostaria que fosse o propósito da viagem, portanto falo-vos um pouco da estação de Nottingham. A sua origem data de 1848, tendo sido inaugurada pelo Midland Railway, companhia do período pré-grouping, isto é, antes da fusão de várias companhias que deram, na década de 1920, origem aos Big Four, 4 grandes operadores ferroviários privados, que se houver oportunidade vos falarei num outro vídeo. O edifício principal data de 1904 e está classificado com o grau de património
Património Nacional Ferroviário, bem como toda a sua estrutura de telheiro, que cobre as 7 plataformas, ligadas por 2 pontes, estando a primeira e mais próxima do edifício, a exibir o seu mais recente restauro resultante do violento incêndio sofrido em janeiro de 2018, que a danificou bem como parte do átrio principal da estação, causado por ação negligente de um indivíduo toxicodependente, ao positar de forma não intencional resíduos de estupefacientes que, quando consumidos, dependem de uma fonte de calor com o uso de fósforos e isqueiros. As investigações concluíram que o incêndio teve origem no WC feminino da linha número 6. Foram, no entanto, necessárias várias horas e meios de combate ao incêndio, que deflagrou pelas primeiras horas da manhã de um movimentado dia de semana e do qual resultaram interrupções de serviços ferroviários com origem e destino na principal estação de comboios da região centro-este do país. O caos, como podemos calcular. O esforço levado a cabo pelas equipas de emergência, quer do Departamento de Bombeiros do Condado de Nottinghamshire e da Polícia Britânica dos Transportes, foi heroicamente reconhecido durante uma cerimónia de batismo de uma locomotiva ao serviço do operador East Midlands Railway, o gestor e operador maioritário dos serviços ferroviários na estação. Em ambos os lados da estrutura da locomotiva foi colocada uma placa, respectivamente, com o nome de cada um dos serviços de emergência homenageados. Já fora da área de plataforma, foi a vez de explorar um pouco o sistema NET, cujas siglas significam Nottingham Express Transit, a rede de metro ligeiro de maior sucesso da Grã-Bretanha e que data do ano de 2004. Que glorioso ano este também por outras razões. A recente extensão da rede levou à construção de um viaduto sobre a área de telheiro da estação, onde se situa a paragem que serve a mesma. A rede NET tem uma extensão de 20 milhas, pouco mais de 30 km, sendo servida por 50 paragens, percorrida diariamente por uma frota de 37 unidades de metro ligeiro, sendo a frota pioneira formada por 15 unidades do tipo Incentro e 22 do tipo Citadis, da última fase de expansão da rede do ano de 2014. Aquele final de tarde foi curto para tanto que havia para explorar e a noite já caía. Era hora de regressar a Manchester, mas não sem que antes de eu embarcar no próximo serviço fosse brindado com mais uma surpresa. Sim, porque nestas ocasiões de conhecer e explorar o desconhecido, não adianta fazer muitos planos do que se pretende ver circular, no caso de entusiastas da ferrovia. E foi assim que o famoso serviço de charter Northern Bell, operado pela Simplon Orient Express, surgiu numa viagem com destino aos arredores de Birmingham a efetuar uma paragem de serviço nesta estação, proporcionando-me mais uma ocasião de registro. E esta muito especial porque foi sem dúvida uma das primeiras viagens do género de que tenho registro após meses de confinamento social e interrupção de serviços de charter em todo o país, que retornaram em finais do mês de julho, mas de modo muito envergonhado, com pouquíssimos passageiros e com esse vazio a falta de vida, que é a parte complementar destas viagens cénicas, que enfrentam muita incerteza para a sua continuidade só pelas contas aos custos operacionais de tanto luxo e glamour, apenas possível de manter sobre carris por força do trabalho de colaboradores, que mais cedo ou mais tarde irão depender de ajudas do governo para seguir as suas vidas. A ferrovia é um enorme empregador na Grã-Bretanha e também está a ser vítima dos tempos de incerteza. Aliás, a única certeza é que o massivo corte de despesas é a única solução para a sua continuidade como serviço essencial. Um aspecto muito interessante nesta formação charter que me saltou à vista é a incorporação desta belíssima carruagem salão design Pullman, estilo britânico de 1960, que substitui um salão tipo Mark II, que há pouco tempo sofreu um incêndio nas instalações do operador West Coast Railways, que atualmente detém o contrato do serviço Northern Bell. Apesar de tudo, está fora de ser desmantelada, a sofrer um belíssimo trabalho de restauro. Portanto, mais um excelente motivo de satisfação a proporcionar-me alegria nesta viagem tão especial, porque tão depressa não sei se voltarei a viajar por este país livre de regras e preocupações, mas valeu a pena esperar por este dia. Que venham mais razões essenciais para uma próxima. Já a bordo do comboio de regresso, procedente da cidade de Londres e com destino a Leeds, onde tive de fazer transbordo para Manchester. A ocupação também nos seus mínimos, embora se trate de um dos últimos serviços do dia, que ao invés de terminar na estação de Nottingham, é estendido aqui à região norte de Inglaterra, onde a frota mais antiga do operador East Midlands Railway tem os seus serviços de manutenção e limpeza noturnos. Tratam-se das formações HST, ou High Speed Train, que datam de finais da década de 1960 e estão fortemente em processo de substituição nas frotas de todo o país, mas já com um atraso considerável
considerável que ultimamente se estende pelas atuais circunstâncias de dificultar novas encomendas de comboios e formação de tripulações para operar os novos comboios. No entanto, os amantes da ferrovia agradecem a oportunidade alargada de registro e prazer da viagem a bordo destas relíquias. Por fim, mesmo ao cair do pano, na chegada à estação de Leeds, já no coração da região noroeste e a poucos minutos de Manchester, descubro que uma das duas locomotivas que propulsionou a formação HST foi, por muitíssima coincidência, o exemplar da classe batizado em homenagem aos serviços de emergência que salvaram a estação de Nottingham do pior e que mencionei alguns minutos atrás. Fica aqui o registro possível do lado do cais, seguido por algumas imagens de movimentos em fim de noite nesta estação. As minhas despedidas até ao próximo vídeo de introdução oficial deste nosso novo espaço. Fiquem a bordo, livres de máscaras, livres de distanciamento social, pois há lugar para mais um. O ar é respirável, o ambiente é fantástico, livre de vírus, de infecções, mas de altíssimo contágio de amizade e alegria que faço questão de partilhar convosco. Subscrevam, divirtam-se com responsabilidade, protejam-se e sejam felizes na minha companhia.